A ALPA apresenta Impacto Verde. Nesta série, apoiada pelo Fundo Vale, Bárbara Pacheco, CEO da Verde Novo Semente, conversa com empreendedores que atuam na restauração e preservação ambiental. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Onde quer que você esteja aí nesse Brasilzão, ou fora dele, qualquer lugar. Uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Bárbara Pacheco e mais uma vez aqui eu venho entrevistar não, né? Bater um papo aí com mais uma pessoa verde. A gente dentro desse contexto do impacto socioambiental, né? Trazendo essa cor tão potente que é o verde para a nossa história. Então eu vou chamar o Gustavo para bater esse papo, pegar esse banquinho. A nossa garrafa de café já vai estar por aqui dentro do nosso imaginário. Então, super interessante poder dialogar com pessoas tão legais, com histórias tão legais. Então, seja muito bem-vindo, Gustavo. Uma satisfação imensa partilhar um pouquinho da sua caminhada. Eu já agradeço e já vou te jogar a bola da primeira pergunta. Pensando um pouquinho que você, né, antes de ser um empreendedor, você foi aí uma pessoa física, ainda é uma pessoa física, né? E trazendo essa pessoa física comparando com uma semente, antes de germinar qualquer negócio, essa semente tem uma história, tem um caminho, uma trajetória, né? Então eu te pergunto, que caminhos te trouxeram até aqui, né? Onde que foi que essa semente se nutriu, né? Que raízes fortes deram origem aí a você, antes de ser uma pessoa jurídica, né? Então nos conte aí sua história. Legal. Bárbara, obrigado pelo convite, pela gentileza da recepção. Você sempre muito agradável na introdução, eu acho que bastante cortês. Eu agradeço, acho que vai ser um papo de banquinho muito gostoso. Bom, vamos lá, deixa eu dizer aqui como é que foram as sementes aqui que trouxeram a gente até o que é hoje a bioenergia orgânica. A minha família originalmente não é uma família do agro, então eu gosto sempre de começar por esse lado, né? Porque eu acho que existe um lugar comum do pessoal do agro. A gente fala, a gente sempre teve no campo, a minha família era do agro, e aí foi meio uma continuidade. No nosso caso, foi assim, não existe esse paralelo, né? A minha família não é do agro. O Oswaldo Araújo, que é o meu pai, é o fundador da Bioenergia, ele veio da indústria, então imagina, ele veio da indústria multinacional, na indústria automotiva, muito longe do agro, né? 30 e tantos anos de indústria. Só um pouquinho longe. Só um pouquinho longe. Mas ele é do interior da Bahia, ele é de Guanambi, do interior da Bahia. E na vida de infância dele, ele era uma pessoa do agro, mas porque todo mundo na cidade pequena no interior da Bahia tem algum envolvimento com agro de alguma maneira, né? No caso deles lá em Guanambi, era muito algodão, muitas famílias plantavam algodão e tudo, mas depois, na vida adulta, ele seguiu por outro caminho e a gente, naturalmente, os filhos, acabou não se envolvendo com nada de agro num primeiro momento, né? E o Araújo, depois de 35 anos de indústria, ele falou, poxa, eu quero agora fazer alguma coisa pelo país, quero fazer alguma coisa que eu possa entregar e deixar de legado, de fato. E aí começou o embrião lá, a sementinha da Bioenergia, lá em 2006, num projeto junto à Universidade de Viçosa. Eles se juntaram e falaram, poxa, vamos pensar em fruticultura orgânica de larga escala no Brasil. O pessoal, até hoje, né, Bárbara? Hoje, em 2022, o pessoal abre o olho quando a gente fala de agricultura orgânica de larga escala. Imagina isso em 2006, né? 16 anos atrás. Então, 15 anos atrás, eles formalizaram um negócio. O Araújo e mais um sócio, mais um empreendedor lá, um investidor. Agora, imagina, os dois com mais de 50 anos foram empreender no agro sem conhecer o agro. Então, assim, talvez isso foi a liberdade que a gente precisava para usar em algumas coisas que as pessoas olham hoje e falam, não acredito que vocês investem há 15 anos e não tiveram R$ 1 de lucro até hoje. O que vocês esperam? Assim, é filantropia? É uma ONG? O que vocês têm? E, na verdade, é muito mais uma realização pessoal. Talvez se eles tivessem 25, 28 anos de idade, eles teriam uma urgência de transformar isso em dinheiro muito mais rápido e o projeto teria se perdido no meio do caminho, né? E essa paixão que o Araújo desenvolveu pela bioenergia e a doação dele e os pilares do projeto foram puxando a gente da família para dentro do projeto.
E aí hoje eu estou à frente de toda a parte comercial, toda essa parte de estratégia da empresa. E a gente diz que a bioenergia hoje ela tem como pilares aí a fixação do homem no campo, o desenvolvimento econômico local, regional, né? Assim, incentivo dos pequenos produtores. A gente imagina muito uma cadeia de produção de orgânico com pequenos produtores fornecendo isso e processando isso numa bioindústria de resíduo zero, né? Que possa ter zero agressão à natureza, que possa gerar riqueza com sustentabilidade, né? Então, essa foi a forma como a semente germinou para a gente ali, e a gente tem estado junto. O Araújo já está nisso há 15 anos, eu estou nisso nos últimos 5 anos, talvez, com ele, né? Mas eu acho que esse é um pouco do histórico de como é que a gente foi encantado aí pelo propósito da bioenergia. Nossa, eu vou fazer uma pergunta logo em seguida, que é assim, tentando entender como é que essa semente que germinou no seu pai, né, no Araújo, ela caiu em você e encontrou um solo fértil para também germinar. Já tinha em você essa vontade de empreender também, de estar também conectado com algum propósito ou não? Como é que isso aconteceu de pai para filho, assim, esse entendimento? Legal, vamos lá. Bom, primeiro, o empreender. Eu sou um empreendedor em série na área de tecnologia. Eu Desde empreendo, sempre. desde sempre. Minha carreira inteira foi empreendendo em tecnologia. Criei algumas empresas de tecnologia e de educação, mas não tinha no meu radar nada no agro. E o Araújo ele desenvolveu uma paixão por isso, e que todo mundo que conhece o Araújo e passa uma tarde com ele, tem vontade de mudar para dentro da bioenergia, ele desenvolveu uma coisa que era o seguinte: eu não sei quem está ouvindo a gente, o conhecimento que tem de uma rotina industrial, né, numa indústria alemã. É tudo muito cartesiano, é tudo muito correto, é tudo muito quadradinho, é tudo muito certo, é muito justo, tá? Então é bom que se fale, é muito justo, não existe nenhum tipo de exploração, mas é tudo muito cartesiano. E eu cresci vendo meu pai como uma pessoa, né, um executivo de uma indústria de altíssima produtividade, num mundo muito lógico. E aí ele, após os 50 anos de idade, ele encontrou a alegria no campo, e com um negócio, desenvolvendo um negócio de larga escala que impactasse a vida das pessoas, não só socialmente, como economicamente também. Aí aquilo, óbvio, me chamou muita atenção. Eu falei, peraí, se ele que já viu muita coisa na vida, já teve muita oportunidade, ele está encantado com isso aqui, tem alguma coisa legal nisso aí, né? E aí óbvio, eu conhecia a bioenergia desde o começo, eu acompanhava um pouco de longe, né, porque eu tinha meus outros negócios, mas quando o Araújo me trazia as histórias das pessoas que estavam sendo impactadas ali no entorno, a gente está hoje, Bárbara, na Chapada Diamantina. Então, a gente fica no coração da Chapada Diamantina, a sede da bioenergia em Lençóis. Então, a Chapada Diamantina são 36 municípios ali, né, no entorno, mas a gente está no coração da Chapada, que é Lençóis, numa área de proteção ambiental. Então, por ser uma área de proteção ambiental, tem uma série de restrições para o cultivo, né? Para cultivo. Por isso que nosso projeto cuidadosamente foi desenhado para ser fruticultura orgânica dentro daquela área de proteção ambiental, porque a gente acredita que fruteiras perenes, quando a gente fala de fruticultura orgânica, a gente está falando de árvores e plantas que vão dar frutos por 30, 40, 50 anos, né? Então, elas vão fornecer, além de toda a parte ecológica, vão fornecer sustento para aquelas famílias, vão fornecer frutos, assim, e alimento, uma série de coisas. Então, esse projeto encaixava muito bem. E aí eu comecei a olhar aquilo mais a fundo. Eu falei, poxa, um projeto de fruticultura orgânica na Chapada Diamantina, onde tem mapeados, a Bioenergia fez um trabalho ali de mapear mais de 50 mil famílias de pequenos produtores, que seriam potenciais cultivadores de frutas orgânicas. Aí você começa a juntar as pecinhas do Lego, né? Você fala, poxa, Chapada Diamantina, pequeno produtor, fixação do homem do campo, porque um problema que a gente tem histórico no Brasil é a pessoa não acha futuro no campo, ela tende a migrar, né? Tem esse problema todo de como é que a gente fixa essas pessoas no campo, como é que a gente mantém a qualidade de vida, gera riqueza ali dentro. E aí, quando eu vi o pilar socioeconômico da bioenergia, ela está implantada no meio de 2 quilombos. Ela tem 2 quilombos dos 2 lados das áreas da bioenergia. São
É uma área de 3.500 hectares hoje na Chapada Diamantina, a área da Bioenergia, e ao lado tem 2 quilombos. E o primeiro trabalho da Bioenergia, quando ela abriu a porteira dessas áreas, foi conhecer essas comunidades e fazer um estudo com assistente social para saber como é que eu posso levar esse pessoal para trabalhar com a gente, para que eles tragam riqueza para dentro do quilombo e o quilombo se desenvolva. E o resumo disso é que a gente tem mais de 30 pessoas, mais de 30 quilombolas hoje, transitando na bioenergia e exercendo alguma atividade, levando riqueza para dentro dos quilombos, desenvolvendo os quilombos. Tem pequenos produtores produzindo hoje com suporte da bioenergia. Então, quando você vê aquilo se desenvolvendo junto, né, aquilo não é um projeto mais seu, é um projeto da região. Então, quando eu vi o amor que o Araújo entregou ali, e essa dedicação toda, e aquilo misturando negócio com social, com desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, eu falei, poxa, tem muito mais coisas aqui do que só empreender, né? Acho que tem muito coração aqui dentro, então, peraí, que eu acho que isso aqui eu tenho que me dedicar um pouco também. Então, eu fui meio que sugado para dentro da bioenergia. Eu não conseguia mais. Sabe aquela frase que fala que depois que você vê uma coisa, você não consegue desver? Então, assim, depois que eu conheci Sim. aquilo, eu não conheci, eu não consegui mais conviver com o fato de estar longe. Eu vou completar, depois que você sente uma coisa, você não consegue mais dissentir, né? Vou usar essa Perfeito. liberdade poética. Porque foi isso, né? Um coração dentro de um sistema lógico do Araújo, que Isso. conectou com o seu coração, que também estava dentro de outro sistema e te trouxe para dentro. E talvez por Isso. ser um negócio de impacto, se fosse um empreendimento qualquer, talvez nem teria te puxado, né? Então, talvez ser Perfeito. esse, né, empreendimento de impacto tenha te puxado, né? Então, hoje, a bioenergia nasceu com esse propósito de impactar social e ambientalmente? Ou o Araújo e você trouxeram isso depois para o contexto do Não, empreendimento? desde os pilares, a origem da bioenergia, Bárbara, é assim, ela nasceu para ser uma agroindústria de orgânico. Então, vamos conectar as pontas aqui. Agroindústria, porque o Araújo tinha isso na veia. Então, ele Sim. falou, olha, eu vou processar fruta orgânica, eu vou pegar o meu conhecimento que é industrial, mas vou transformar isso em algo sustentável, porque se eu vou processar fruta orgânica na Chapada Diamantina, eu não posso poluir, eu não posso ter resíduo. Então, tinha uma série de critérios para aquela agroindústria. Tá? Então, ela foi toda desenhada, o projeto da indústria. A indústria não existe ainda, mas o projeto da indústria ele é todo de zero impacto ambiental, tudo da fruta é aproveitado, é resíduo zero. Tá? Então, aproveita a polpa, a casca, a semente, né? Todo o beneficiamento da fruta. E aí, da ideia da agroindústria de orgânicos, a gente foi desdobrando as outras partes. Porque, por exemplo, para você rodar uma indústria para processar fruta orgânica, você tem que ter muita produção de fruta. Né? Ou seja, parece meio óbvio. Se eu chegasse lá e tivesse muita fruta sendo produzida, eu ia olhar para o lado e falar, opa, vamos colocar uma indústria para beneficiar isso aqui, né? Ou seja, processar essa fruta toda e oferecer a oportunidade desses produtores venderem ali para aquela indústria, para não precisar mandar para o mercado, onde eles são pouco remunerados. Né? Quando tem um atravessador do pequeno produtor, ele é muito pouco valorizado. Então, a nossa intenção foi ligar direto o pequeno produtor com essa indústria. Só que a gente descobriu no meio do caminho que não existia essa produção toda. Então, a gente falou, peraí, então eu tenho que frear um pouco agora e tenho que estimular a criação dessa cadeia de produção de fruta. Então, como é que eu estimulo isso? Através de área própria. Então, a gente adquiriu a área ali, né, onde está a bioenergia hoje, são 3.500 hectares, e vamos desenvolver o pequeno produtor. Aí a gente junta essas duas coisas. Eu junto o econômico, que eu produzo e processo, eu junto o socioeconômico, auxiliando o pequeno produtor e garantindo que eu compro metade da produção dele, eu já explico o porquê da metade. E aí, com isso, eu não viro um oligopólio ali dentro, nem era a nossa intenção. A gente queria desenvolver a região. Então, juntando o apoio do pequeno produtor com a nossa área própria, eu levava toda essa produção para a indústria e processo. Então, esse é o plano macro da bioenergia, tá? Desde o início. O que aconteceu é que, como a gente não tinha esse volume de produção, a gente está no processo de desenvolver esses parceiros. Então, quando as mangueiras deles estiverem altas, produzindo manga, eu tenho condição de ter indústria. Então,
Muita gente fala, poxa, mas já foram 15 anos. A gente fala, é o tempo que se leva, paciência, não tem... A gente tentou agricultar na nossa área, tivemos muito problema de licença, tivemos muito problema de permissões e etc., né? E descobrimos que a gente não vai conseguir agricultar nada lá. A gente tem uma visão romântica, e aí veio o meu aprendizado por não ser do agro. A minha visão romântica era, poxa, mas eu tenho muito galho seco ali dentro da minha área. Eu queria tanto trocar esse galho seco por uma mangueira que produz oxigênio e fruta, para que essa fruta gere riqueza para o povo da região, alimento, mas alguém atrás tem uma norma que fala, não, você não pode tirar nada do sol. E aí a gente começou a aprender, e aí eu e Araújo fomos aprender também, que o importante não é ter uma área que produza oxigênio, que renove o oxigênio e que gere alimento e fruta. O importante é preservar. Mas, ok, esse é um drama nosso. Tá? Estou aqui abrindo o coração para compartilhar uma angústia nossa. Tudo bem, a gente mudou isso, então vamos desenvolver o parceiro, porque na área dele ele pode produzir. Eu não posso na minha, mas ele pode na dele. Então, essa vertente, Bárbara, do desenvolvimento do parceiro produtivo ficou mais forte do que era lá no início. Então, hoje a gente tem mais forte a dependência e a necessidade do pequeno produtor produzindo para que a gente possa fazer essa produção em grande escala ser transformada em exportação de fruta e tudo mais, né? Então, esse foi o caminho. Nossa, não, maravilha, isso que você traz, né, no início o plano era né, mas o pilar já era impacto. Então isso traz aqui alguns pontos para quem está nos ouvindo, né, de colher essas pequenas indicações do que é ser um negócio de impacto. Não é uma destinação de um recurso, né, é ter o cerne da agroindústria. Lá com Araújo já era fazer impacto. Vocês pivotaram num meio que é super interessante isso, que foi pensar que poderíamos produzir, não podemos. O que fazemos? Temos que fortalecer pessoas para depois ter agroindústria. Perfeito, né? Isso aí. Então, a gente ajusta de acordo com o que é permitido, de acordo com a legislação e de acordo com a disponibilidade, né, disso tudo. Então, uma coisa importante, Bárbara, que eu não disse, depois dos primeiros 5 anos, onde a gente estava estabelecendo as terras, a parte burocrática da empresa existir legalmente na Chapada Diamantina e com todas as associações, a gente firmou um contrato com a Embrapa, que já completou mais de 10 anos. A gente vem renovando esse contrato a cada 3 anos. Então, a gente financia, né, nessa parceria público-privada, porque a gente remunera a Embrapa para que ela desenvolva com a gente a tecnologia das frutas, do manejo, da produção de mudas e tudo. E isso automaticamente fica disponível para qualquer cidadão agricultor brasileiro que queira plantar. Então, todo o conhecimento que a gente gera na bioenergia com a Embrapa, ele automaticamente é disponibilizado para qualquer brasileiro que tenha interesse e vontade em produzir. Então, se você for lá na Embrapa pegar o plano do plantio do maracujá orgânico, você quer plantar maracujá orgânico na sua terra. Lá você tem 2 hectares, quer plantar 2 hectares de maracujá orgânico. O plano de plantio de maracujá orgânico, a Embrapa desenvolveu dentro da Bioenergia. Então, isso foi uma coisa interessante. A gente recortou 50 hectares dentro da Bioenergia, que não é uma área pequena, e destinou como um jardim clonal para a Embrapa. Aquela área ali, quem manda nela é a Embrapa, dentro da Bioenergia. Então, a Embrapa fez experimentos com mais de 120 variedades de fruta. Olha que coisa interessante. Só de umbu, para quem é aí do Nordeste, só de umbu a gente tem mais de 25 variedades. Você sabia que existe mais de 25 variedades de umbu? Não sabia. A gente não tinha nem ideia disso também. Então, de manga, a gente cultiva mais de 8 variedades, já testamos mais de 20 variedades de manga. Então, todo esse processo de produção de tecnologia de fruta orgânica no Brasil, que a Embrapa faz de forma espetacular, com mais de 20, a gente tem lá no projeto mais de 20 agrônomos envolvidos. Então, todo esse processo a Embrapa desenvolveu nos últimos 10 anos na área da bioenergia. Então, o que a gente entende de impacto vai além da nossa terra, entendeu, Barro? A gente entende
que hoje, se alguém quiser plantar manga em qualquer lugar do Brasil, manga orgânica, se quiser no Ceará plantar manga orgânica, tem todo o plano de cultivo da Embrapa disponível e a bioenergia já produz mudas em larga escala também para poder fornecer para esse produtor lá no Nordeste. Então, hoje, mesmo não tendo a nossa agroindústria de pé, o impacto que a gente gera no Brasil já é bastante grande. Com certeza. E isso talvez seja o sentido da palavra regenerativo e ecossistema, né? Que é assim, você dá para os outros, então você forneceu para a Embrapa a possibilidade de trazer pesquisa, né? E com isso você devolve essa pesquisa para a sociedade, né? Então isso é ser regenerativo. Não é algo para si, é algo além, né? Algo para o outro. Eu acredito que isso está no cerne do que é ser impacto, e isso realmente é o que é ser impacto, né? E a bioenergia, acho que você trouxe aí na sua fala, de uma forma muito bem explicada o que é a bioenergia, né? E como é que ela traz essa regeneração para áreas, processos e pessoas, né? Você me corrige se eu interpretei alguma coisa errada, Não, tá mas eu acho que eu colhi certinho, da tá sua certinho. fala essa questão. E trazendo esse ponto, um gancho nessa sua parceria com a Embrapa, né? Eu vi isso muito na minha jornada, sabe, Gustavo? Que é o quê? A importância de encontrar uma rede de apoio, sabe? Pessoas que nos formem como empreendedores. Você já era um empreendedor nato, né? Você tem muito mais a ensinar do que a aprender, mas eu imagino que tenha tido uma Mas no importância na agro eu sua sou um caminhada. bebê. No agro, então tá bom. Vamos pegar esse recorte. Então, no agro e também lá com o Araújo, né? Qual que foi a importância de tantas pessoas, de tantas instituições que deram para ele uma mão e que forneceram esse apoio, né? Para ele começar a trazer esse coração, né? E realmente colocar na prática esse empreendimento de negócio de impacto, assim. Então, eu vou te perguntar duas questões. Eu sei que empreender não é fácil, você muito mais do que eu sabe disso, que são muitos, mas quais que são os maiores desafios da sua jornada como empreendedor de impacto, principalmente, que eu imagino que são desafios diferentes dos seus negócios de tecnologia, né? E qual que é a importância da sua rede de apoio, dessas instituições, como é o caso aqui, né, do Fundo Vale, desse contexto que vocês se encontram, qual que é a importância de encontrar esse apoio, né, e de realmente ter essa mãozinha aí nessa, ou mãozona, né, nessa caminhada? Então, quais que são os desafios e a importância dessa rede de apoio na sua jornada? Muito bom. Bom, vamos lá. Começando pelos desafios. Eu acho que existe muita dependência, né? Assim, a gente não consegue fazer tudo sozinho Pegando o exemplo da bioenergia aqui, a gente não consegue implementar isso tudo sozinho. Então, a gente depende muito de apoio do parceiro produtivo, a gente depende de apoio das prefeituras, das secretarias de desenvolvimento, das secretarias de meio ambiente, do governo do estado, de bancos de fomento, como o Banco do Nordeste. Veja, a rede é muito grande e é bom, tá? Esse é um ponto positivo, mas a gente depende muito disso tudo funcionar muito bem. Então, não é o tipo de empreendimento que você fala, ok, eu vou pegar o meu investimento financeiro, vou adquirir uma terra, vou contratar boas pessoas e o projeto vai sair. Não é só isso. Tá, né? Nesse caso da responsabilidade, do impacto, ele vai muito além, porque ele envolve respeito ambiental, ele envolve responsabilidade ambiental e socioeconômica, envolve secretarias, órgãos de governo. Então, eu diria que os desafios são esses pontos de orquestração. Tá? Assim, o que para a gente é mais evidente de desafio é orquestrar isso tudo. Pensando que ao final do processo, quando a fruta ainda estiver madura no pé, eu tenho mais um outro desafio, que é colher e comercializar isso tudo, e transporte, né, e uma série de coisas. Então, esses desafios são bem claros para a gente desde o começo. Tem um desafio maior, que eu acho, e ele é um desafio bonito no quesito de respeito, que eu acho que vale sempre colocar, que é a própria natureza. A gente passou o final do ano passado, a gente estava desenvolvendo o projeto com o Fundo Vale, e o final do ano passado foi um período um pouco atípico no sul da Bahia. Vocês devem ter acompanhado as chuvas. E as chuvas do final do ano passado destruíram muitas áreas nossas e dos nossos parceiros. Áreas que a gente já tinha preparado, já tinha equilibrado o solo, ele já estava pronto para receber a muda, ou seja, o solo estava pronto para receber a muda.
e a chuva simplesmente lavou, erodiu. Foi um desastre, foi um desastre. A gente teve cidades alagadas, a gente teve fazendas alagadas. E esse é um aprendizado que a gente, às vezes, reflete bastante também, que é falar, olha, por melhor que você seja e por melhores recursos de plano A, B e C que você tenha, a natureza ainda é soberana. Então, acho que esse recado a gente aprende a respeitar muito mais a soberania da natureza. Tá? Então, esse é um desafio que virou um aprendizado. E a rede de apoio é uma coisa que a gente aprendeu demais no último ano e meio, principalmente com o apoio do Fundo Vale, foi receber esses apoios que a gente não tinha noção de onde procurar. Né? Exemplos, hoje a gente tem com a gente uma Flora, tem Move Social, tem vários órgãos ali que estão no contexto do projeto e que a gente conheceu através do Fundo Vale, com todo esse cuidado no projeto com a gente, que a gente às vezes ignorava, né? Ou seja, na questão da ignorância mesmo, não do pouco caso. A gente não sabia que existia com tanto conhecimento e com tanta capacidade, e o Fundo Vale ajudou a gente com essa rede de suporte, e isso desenvolveu muito a bioenergia. Né? Então, coisas pequenas, por exemplo, a gente tinha, sei lá, a observação das instalações que a gente tinha lá na sede da fazenda de apoio para os funcionários. Poxa, a gente teve o cuidado de visita desse pessoal, que ajudou a gente a avaliar as instalações, avaliar a rotina, o plano de trabalho, ajudou a gente a refazer planos de trabalho, ajudou a gente a repensar a mobilidade do pessoal, ergonomia. Então, assim, coisas que às vezes estavam lá no fundo da nossa fila de prioridade e que eles, por serem especialistas, puxaram e falaram, olha, Gustavo Araújo, a gente precisa dar uma olhada nisso aqui. Olha, tem aquele caso ali que a gente precisa dar uma olhada. E a gente conseguiu, nesse ano e meio, endereçar todos eles. Então, hoje, quando a gente olha para trás, fala, poxa, se fosse sozinho, a gente não faria um ano e meio. Então, assim, isso é uma certeza que eu tenho para hoje. Assim, se a gente fosse fazer o que a gente fez com essa rede, a gente não faria sozinho um ano e meio. Então, acho que esse é o melhor reconhecimento do nosso lado da importância de ter especialistas comprometidos com cada uma dessas variáveis dessa equação complexa aqui, que é o agro brasileiro. Não, perfeito. Essa é como é a natureza, né, Gustavo? Você traz alguns elementos da natureza, né? O aprendizado que você trouxe que a natureza é soberana, né? E a natureza ela pode muito nos inspirar até nisso, né? A própria natureza ela é estruturada como uma rede com uma base sólida, que é um solo, que é sólido entre aspas, né? Permeia dentro dele uma série de questões que fornecem uma nutrição, né? Nutrição que é a mesma que é para mim, não é para você, né? Então, nós como negócios de impacto, nessa rede de apoio, eu sempre imagino assim, sabe? Uma teia que nos segura, assim, como a própria natureza, né? Então, negócios que trabalham com a natureza acabam por replicar muito do que ela diz, né? Acho que é uma fonte de inspiração para a gente. Olha que Eu vou coisa, puxar. olha que coisa Não, interessante, pode só para falar, pode falar. complementar essa questão do impacto. A gente teve que fazer a certificação orgânica, né? E para quem está ouvindo a gente e conhece um processo de certificação orgânica, ele é talvez 10 vezes mais complexo do que a gente previu. A gente previu já algo muito complexo e ele foi um trabalho hercúleo, né? O processo de certificação, para você certificar uma muda orgânica ou uma fruta orgânica, Bárbara, você tem que ir até o solo, você volta lá toda a história dela. Então, é assim, vamos analisar o solo. O que esse solo recebeu? Recebeu algum produto químico para preparar e equilibrar o solo? Pé, já dá um X. Já para ali. Então, é assim, a gente já começa desde lá do campo. Então, o que a gente fez para não errar? A gente comprou gado, a gente plantou milho orgânico, deu milho orgânico para o gado comer. O adubo orgânico que sai daquele gado que só come milho orgânico, a gente produziu um esterco orgânico misturado com torta de mamona, com melaço, só com produtos orgânicos. E a Embrapa ajudou a gente na formulação desse esterco orgânico, que a gente produz lá dentro da nossa área, para poder adubar um adubo orgânico que vai receber uma muda orgânica para produzir uma fruteira orgânica. Aí a gente conseguiu fazer a certificação. Hoje a gente tem a certificação de orgânico para Brasil, Estados Unidos, Canadá e Europa, né? Tanto de muda quanto de fruta. Mas veja, é uma questão que impacta todo o processo produtivo,
Não só no plantio, mas no defensivo também. A gente tem muita formiga, a gente tem muita mosca. Como é que a gente combate isso sem usar produtos agressivos à natureza? Então, a gente teve que desenvolver para cada espécie, a gente montou um laboratório lá dentro, então estuda formiga, vamos desenvolver uma biocauda para, com essa cauda, né, combater aquela formiguinha, então, para não agredir a cadeia alimentar, ou seja, aquela formiga não pode ser extinta, aquela mosca não pode ser extinta, ela só tem que No sair fundo de de tudo perto do está a teia, pezinho. né? A teia está no Exato. fundo de tudo. Então, isso que você falou do entrelaçado, eu não posso quebrar a teia. Eu tenho que me colocar dentro daquele ambiente sem agredir o que já existe ali. Aquela mosca já existe ali, aquela formiga já existe ali. Como é que eu peço licença para ela para eu subir uma mangueira e ela deixar a mangueira de pé? Então, é um processo mais ou menos de negociação com a natureza, sabe? Perfeito, perfeito. E pensando já nessa, né, que a bioenergia aí saiu, a gente saiu lá da sua história da semente, ela cresceu como uma empresa aí, né, 15 anos, e hoje ela já está dando frutos, né? Quais que são os principais resultados que vocês têm colhido, Gustavo, de impacto ambiental, de áreas, de pessoas impactadas, de comunidades? Quais que são esses principais resultados que você pode trazer para a gente? Legal. Bom, vamos lá. Nas nossas próprias áreas, por exemplo, a gente tem 120 hectares de mangueiras, que são fruteiras perenes, que estão hoje plantadas em lugar onde antes tinham árvores de baixo impacto, de baixa produtividade, a gente chama de galho, vulgarmente como galho seco, né? Então, eram árvores de um pedaço de Mata Atlântica, talvez com um pedaço de Caatinga, que não eram produtivas e a gente substituiu por fruteiras. Então, foi um impacto dentro daquela área ali. Teve um impacto na economia local também, que a gente mede bastante, Bárbara, visitando anualmente esses quilombos. Então, a gente vê famílias que antes estavam em casa bastante precária, que com o que ela produz na bioenergia e com a remuneração que ela tem do trabalho dela ali, ela já fez uma casa melhor, hoje já possui ele já tem uma moto para se locomover, já giram a economia dentro desses 2 quilombos. Esse foi um impacto muito grande também. A gente treinou nos últimos 5 anos, né? A gente preparou, fez transferência de tecnologia para mais de 150 produtores, né, pequenos produtores. Então, são 150 famílias que já foram capacitadas no plantio de frutas orgânicas, por exemplo. Independente da gente, ela não tem nenhum vínculo com a gente, ela não tem nenhuma obrigatoriedade de produzir para a gente. A gente fez a transferência de tecnologia sem custo para eles, porque isso faz parte do nosso contrato com a Embrapa, faz parte do nosso give back, né? Ou seja, faz parte do nosso, o que a gente quer levar de volta, né, para o Brasil, e vem lá, volta lá na semente do Araújo. Sim. Então, essas 120 famílias hoje já têm o seu sustento conhecendo um padrão de plantio orgânico que possa gerar receita para elas, nos 2 hectares de fruta que ela tem ali, possa gerar receita para ela localmente, né? Além de ter gerado ali, a gente tem 50 pessoas trabalhando direto ou indiretamente com a bioenergia, né? Que são mais 50 famílias. Então, assim, um impacto tanto na geração de renda quanto na dignidade dele ser o seu próprio chefe. Então, o que a gente mais gosta de falar para esse pequeno produtor é que a gente quer capacitar ele para que ele não precise trabalhar para ninguém. Ele vai trabalhar na terra dele para ele mesmo. Então, levar aquela consciência, a dignidade dele, saber que ele não depende de auxílio de ninguém. Ele tem uma terrinha ali, ele quer plantar, porque ele quer plantar, quer colher e quer vender, ele quer pegar o dinheiro na mão e falar, isso aqui foi do meu suor. Então, esse tipo de impacto social, socioeconômico, ele fazendo algo que a região oferece para ele, é uma área de proteção. Então, fruta orgânica com uma área de proteção tem tudo a ver. Eu não estou explorando, eu não estou retirando recursos naturais, pelo contrário, eu estou estimulando aquela terra fértil a produzir mais frutas e aquilo gera riqueza para eles, né? E aí, assim, nem entramos ainda, Bárbara, na sua especialidade, que são as frutas, as árvores nativas, as sementes, que é mais um mundo de coisa dentro da bioenergia. Dentro desses 3.500 hectares, a gente mapeou espécies que hoje só são encontradas ali, naquela faixa. A gente tem plantas lá que estão praticamente em extinção,
Então, a gente pensa em como é que a gente pode produzir as mudas, né, a partir daquelas plantas ali, para poder espalhar e reflorestar essas espécies que estão eventualmente ameaçadas, né? Então, assim, tem um universo de coisas ali dentro ainda que a gente pode trabalhar de impacto, mas eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Eu acho que o impacto foi econômico, social, cultural, acho que foi bastante positivo nesse sentido. Tem bem mais que a gente queria impactar, né? Mas vamos ver. Nossa, você trouxe aí uma super conexão, hein? Me coloca à disposição para conversar no futuro sobre essas áreas Olha, nativas. É uma região muito rica ali, sim. riquíssima, flora muito rica. Sim. Então, A gente precisou, para ter a certificação e para ter as autorizações, Bárbara, a gente precisou fazer o inventário fitossociológico de toda a área. Então, a gente tem árvore por árvore marcada, espécie, grau de maturidade, qual é o tipo da semente, qual é o tipo da sim. árvore. Então, e temos na bioenergia, a bioenergia nas duas sedes, né, são 3 fazendas, nas duas sedes, a gente tem um alojamento preparado para receber especialistas como você. Então, quando você quiser, Olha aí, você estou fala com sentindo a o convite. gente, você vai estar convidado aqui perante todos. A passar um tempo lá dentro. Agradeço. Existe um alojamento, toda a infraestrutura lá na bioenergia. Lá para os especialistas é uma Disneylândia, né? Ou seja, você vai ter toda Legal. a área para explorar lá dentro, além da equipe da bioenergia, que é fantástica nesse sentido. Nossa, legal demais, Gustavo. Assim, eu tenho aprendido muitas, muitas coisas. E eu fico desenhando, né, anotando. Acho que o pessoal que está aí ouvindo também fica aí com as suas anotações. Se não tiver, tem que anotar, galera. E da nossa conversa aqui, finalizando, me saiu um desenho, assim, né, que você trouxe, que pode parecer muito pouco, o que vocês desenvolveram em 15 anos, né, que já são 15 anos e tem essa cobrança, né? Nossa, vocês ainda estão nisso, né? É porque, como negócio, eu vejo a bioenergia, ela cresceu num sistema radicular, né? Ela tem uma base estruturante muito forte. E de apostar em pessoas, em relações. E isso tudo é outra energia que governa, não é a energia da velocidade, né? É a energia da profundidade. Então, eu já trago essa fala da gente finalizando a nossa conversa, mas é porque me toca muito e eu tenho visto isso muito frequente em todos os negócios de impacto. Talvez isso seja um padrão entre a gente, que são negócios que têm que investir em relacionamento. E relacionamento demora tempo, confiança demora Tempo. tempo demais. Então, comunidades quilombolas, agricultores, eles não confiam da noite para o dia, como a gente também não, né? Então, a gente tem que ter essa paciência do sistema, né? Então, e nisso Isso. eu já vou te jogar essa última colocação, assim, te pedindo para trazer. Onde é que a gente colhe as sementes, né, da bioenergia? Onde é que a gente segue vocês? Onde é que a gente consegue se nutrir com essa história? Onde é que a gente encontra vocês aí pelas redes, né? Então, se puder trazer para a gente, para a galera que está ouvindo, acho que vai ser bem interessante conhecer um pouquinho mais, dar uma fuçada, né? Até eu vou anotar aqui para fuçar mais. Legal. O ponto de partida, eu acho que é o site, que é bioenergiaorgânicos.com.br. Então, do bioenergiaorgânicos.com.br, você tem o link para o Instagram, para outros meios, tá? Mas o Instagram, bioenergia_orgânicos, vocês também vão conseguir acompanhar. E pelo site tem canal de comunicação com a gente por telefone, e-mail. O que a gente está querendo, pensando muito forte agora, Bárbara, é transformar a bioenergia num processo de crowdfunding, de financiamento coletivo, para poder ter participação de mais pessoas que estão ouvindo a gente aqui, eventualmente queiram participar do projeto, ou seja, todo mundo tem que plantar uma árvore e escrever um livro, né? Então, assim, se E quiser deixar um filho, né? participar Se quiser. e deixar um filho. A parte do plantar a árvore pode fazer com a gente. Então, se você quiser ajudar e participar disso lá, plantando uma mangueira, e plantando, né, um maracujazeiro e tudo, ou um buzeiro, que são árvores centenárias, você vai deixar um grande legado aí. Acho que para todos, e um grande aprendizado aí para todos. Nossa, muito, assim, só agradecer realmente, Gustavo, por tudo que você trouxe. Algumas coisas me tocaram muito, assim, que foi o empreendedorismo do senhor Araújo depois dos 50 anos, né? Isso traz uma força aí para os nossos
experientes, né? Que sempre é tempo de colocar esse coração para fora. Então isso me tocou muito, uma paixão que toca e realmente me tocou. E o ponto que você trouxe que eu vou deixar aí como inspiração para a galera, que é a orquestra, né? Você trouxe essa analogia à orquestra, né? Então o que vocês fazem é orquestrar e juntar peças de um Lego que faz sentido. Então eu deixo como uma inspiração, talvez para os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo, que talvez daí venha um insight de onde começar, né? Então eu te agradeço profundamente pela sua história, por partilhar, e espero que vocês continuem aí brilhando e levando oportunidade, viu? Para a galera lá de Lençóis, das proximidades e para o Brasil inteiro, quem sabe. Então, brigadão pela participação. Obrigado, Bárbara, pelo convite. O recado que a gente deixa sempre no final é persistência. Eu acho que é a maior virtude que você pode ter como empreendedor, né? Ou seja, ideia todo mundo tem, vontade de fazer o negócio acontecer todo mundo tem, mas as coisas que prosperam de fato são as que têm persistência. E no nosso caso aqui no agro, principalmente, um respeito muito grande pela natureza, porque a gente entende que quem manda no final das contas é ela. A gente é só um agente que tem que agredir o mínimo possível e colher com gratidão o máximo possível que a gente puder tirar disso. Perfeito, deixar essa sua última mensagem. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. AlpaCast é um produto da Alpa Impacto. Projetos especiais sobre o ecossistema de impacto. Conteúdos para quem busca consciência social e ambiental. Siga as nossas redes sociais.